Eu fui comprar, eu dei minha CNH, cara. CNH. E o cara ainda foi lá dentro olhar se era verdadeira. Ah, acontece, certas coisas passam. É claro que se você tem um manejo, às vezes você consegue ludibriar a pessoa, tentar tipo, não, o fulano me conhece, ou às vezes você nem conhece o dono do posto. Você fala assim, não, eu sou amigo do Tadeu aqui do posto, o Tadeu é frentista, é gente boa, gerente ou alguém de maior hierarquia. Nossa, você passa rapidinho. Por exemplo, se eu chegar, ó, certeza, se eu chegar na casa de qualquer um, na casa de um de vocês, vai, do Carrara, vai, chegar e falar assim, não, eu sou um dos professores, mesmo sendo verdade, do Carraro e tal, e tentar conversar com alguém da família e pedir para entrar, eles às vezes deixam até entrar. Mesmo não sabendo, porque eu Sim. conheço alguns dados, né? Sei, né? Tipo, a vivência, sei algumas informações que acabam favorecendo, por exemplo, essa interação, né? E acabando, né, favorecendo a minha engenharia social. E aí eu posso utilizar essa engenharia social para N coisas, né? Até para Sim. coletar mais dados, para indicar alguma coisa, sei lá, né, realizar alguma ação. Então tem que tomar bastante cuidado. Hoje eu cito engenharia social porque todo mundo fica no celular. Então, assim, todas as informações estão na rede. Então não tem como. Você vai sair, às vezes você faz check-in, você vai sair, você marca uma pessoa. Se você pensar bem, se você pegar uma foto de 5 anos atrás, olha quantas pessoas curtiram, olha quantas pessoas, não vou dizer compartilharam, porque geralmente não compartilha foto pessoal, mas quantas pessoas interagiram naquela publicação. E a partir de uma única publicação, qual o risco que você toma, que você acaba agregando, né? Você fez uma viagem, às vezes, sei lá, faz 5 anos que você está viajando todo mês em julho para lá para o Nordeste. Meu, o ladrão que quer roubar, fala, pô, Piauí? esse cara não tá na tua casa, não tá na casa dele em julho. Vamos averiguar. E aí, do nada, começa, tipo, saber se você comprou passagem ou não, entendeu? Uhum. Identificar Os caras algumas coisas. ligeiros, né? É ligeiro, tem que ficar esperto, né? Mas Tá? outra, nem Mas, precisa às vezes disso. Os outros postam hashtag viagem. é, Estarei fora 3 meses. Hashtag, hashtag a casa tá livre, tá ligado? Hashtag ó, casa A casa tá livre. vazia. uma coisa interessante que eu vi, a pessoa nem publicou que ia viajar, mas ela pesquisou publicou no Facebook que ela precisava de alguém para mexer com câmera de segurança e portão eletrônico. Tipo, ela precisava de alguém para dar manutenção. Ô, como é que você publica um negócio que você. Quer dizer, tuas câmeras não estão funcionando e teu portão também não está funcionando. E nem o interfone? Ué, aí fica fácil do cara querer invadir Do e falar, cara pô, lá entrar. não tem câmera, lá o portão, se eu forçar, ou, né? Então, você observa que dependendo da informação que você passa, você acaba criando, né, essa vulnerabilidade. Então, certos dados, evitar passar. Isso aí é padrão. A não ser, é claro, que seja um órgão responsável, né? Você vai, não vou deixar de passar meu CPF para a Receita Federal. Não, né? Tem dados que você tem que, infelizmente, passar porque faz parte do processo burocrático, mas para certas organizações você pode muito bem negar, né? Aí é um conceito. Hoje, hoje o CPF ele não tá tão mais assim, tipo, ah, meu Deus, meu CPF vazou. Hoje não é tão assim, né? Eu acho assim, é Porque algo hoje é que, muito fácil, né, de conseguir. sim, se você pesquisar naquele Jus Brasil, no site do próprio parte jurídica, às vezes, por exemplo, você saiu da empresa X e entrou com um processo contra a empresa porque ficou de receber o acerto. Meu, lá tem todos os dados da parte jurídica, nome do advogado, aí alguém pode entrar em contato com esse advogado e falar assim, ó, eu queria saber informações do processo tal, eu sou amigo do fulano, ele está sem celular, e aí a pessoa, se for uma cidade pequena, um advogado meio medíocre, ele vai passar certas informações. Né? Agora, se for um cara que entende desse conceito de engenharia social e sabe que tem essas. Meu, o cara vai falar: não, eu só falo na presença real do meu cliente. Então, são coisas relativas. Né? E esse tipo de. Não vou dizer invenção, mas a engenharia social não é nova, como a gente já havia falado. Mas hoje é um dos poucos que você não consegue ter registro. Como é que você registra, por exemplo, um ataque de engenharia social? Todo mundo aplica engenharia social. Eu aplico,
você aplica, sem saber. Eu, quando, por exemplo, minha esposa está aqui em casa, às vezes eu esqueci de levar o lixo lá para fora. Né? Que ela chega e a primeira coisa que eu faço é tirar o foco dela do lixo. Já começa a comentar: nossa, seu cabelo tá bonito hoje. Nossa, como você fez as unhas, está magrinha, está corada. Aí até ela entrar em casa, entrou em casa e fugiu do lixo, aí tranquilo. Você usa a engenharia social de alguma forma, né? Você cria empatia, você usa de recursos para, né, vamos dizer assim, se vencer, né, numa disputa. Então, às vezes você não percebe, mas você acaba utilizando. E a engenharia social você não consegue registrar. Tipo, não tem como você saber se a pessoa está utilizando ou não. Que eu falo assim, utilizando por má fé ou, né, às vezes essa parte de empatia, de gerar essa interação, essa socialização é normal da pessoa. Só que para muitos, esse tipo de recurso é utilizado para, né, aplicar golpes. Né, idosos. Eu adoro encontrar um idoso na rua para poder atravessar, né, a calçada da rua. Mano, ou você tem tara por idoso, Nossa. ou a coisa tem, né? Aí vapo. Que gostoso. Então. Bom, pessoal, vamos, senão a gente foge muito do assunto. Então, aqui, ó, foi um aplicativo de fotos, tá? Atingiram 21 milhões de usuários da Time Hope, tá? Foi afetado os números de telefones, nomes e endereços de e-mail. É claro que esses dados são comuns, né? Hoje, endereço de e-mail é igual endereço de rua, né? Não tem como você fugir. Se você fala assim, eu quero me esconder, hoje não tem como se esconder mais. Tudo bem, lista telefônica já parou de circular, mas ainda você tem as listas digitais, tem ainda formas de, né, de conciliar esses dados. Então, só que dependendo da empresa, como é um aplicativo de fotos, né? Por exemplo, você publicou foto da sua filha de 5 anos. Pô, número de telefone, endereço de e-mail, nome, é difícil, porque se o cara sabe que você tem criança, pode muito bem ligar falando que, por telefone, ó, da pessoa registrada, falando que a pessoa ganhou lá o kit do Lucas, como chama? Lucas Pintado. Neto. Lucas Neto. Então, Tadinho. você já começa a criar essa, né? Então por isso que assim, esses tipos de ataques a essas empresas, esses dados, por mais banais, vamos dizer assim que seja, ainda tem um risco, tá? E tem algumas, né, vulnerabilidades que possam, né, agravar, tá? A situação. Assim, hoje é muito fácil pegar, principalmente informações de querendo ou não, de dados de criança, porque como a maioria, assim, não tem tanto conhecimento, tipo assim, vê qualquer coisa lá, que nem, tem criança que, tipo assim, vê todo dia o celular e fica vendo vídeo no YouTube, um monte de coisa, aí pesquisa alguma coisa no Google, ou propaganda, e clica lá e fala lá, você ganhou tal coisa, tal brinquedo, vai lá, coloca as coisas, baixa um malware sem saber, e às vezes, tipo assim, até dentro do próprio sistema, hoje tem, né, hoje tem o Google Kids, né, Tem. Google Kids, enfim. E às vezes esse modo não impede que os dados dos cartões dos pais estejam lá. Então, tipo, que às vezes compra alguma coisa para criança, um aplicativo para criança, alguma coisa assim, e fica lá o cartão do pai e fica mais fácil de entrar e conseguir criptografar esses dados e usufruí-los de maneira errônea. Essas empresas que trabalham com dados financeiros, como cartão, senha e tal, eles possuem sistemas de criptografia para dificultar, mas não é impossível, tá? E realmente, se você pegar bem dentro desse conceito de uso, até desses novos usuários, né, da tecnologia, você futuramente já vai ver que cartão de crédito praticamente vai parar de emitir cartão físico. Agora, ou é leitura de QR Code, ou é RFID lá, ou NFC, ou é algum meio de fazer esse tipo de transação sem precisar do meio físico, né? E você tendo usuários jovens
né, com acesso a esses recursos, é claro que você tem uma gama maior de pessoas que estão vulneráveis. E aí, para você sanar, nesse caso, uma vulnerabilidade desse tipo, tanto por engenharia social ou qualquer outra, é conscientização. Que eu falo que todos... Da mesma forma que todo mundo tem que conhecer seus direitos, né? Porque, querendo ou não, você não faz direito, mas você sabe dos seus direitos e deveres. Você entende como funciona o meio jurídico, né? Ou a justiça. Então, assim, você tem que ter uma base, né? Para pelo menos sobreviver dentro de uma sociedade que é baseada, né, nessa manipulação, né, judicial, ou seja, de direitos e deveres. Então, eu acho que para diminuir qualquer tipo de vulnerabilidade ou risco, o principal seria conscientizar as pessoas justamente sobre essas ocorrências, né? Saber que é possível perder, é possível ser passado para trás. Tem gente que não que não lembra ou não sabe, acaba não dando a mesma importância, né? Uma coisa interessante, a minha esposa comentou essa semana passada agora, sobre os golpes da OLX de novo, né? Que apareceu lá na cidade de Cosmorama, uma moça que foi passada para trás num golpe da OLX. Né? Então, mesmo sites ou aplicativos de e-commerce ocorrem. Muita gente compra coisa na internet e chega a um tijolo. E aí o que você faz? Você vai reclamar, às vezes, entendeu? Não é que já passou um tempo. Às vezes, ou você vende alguma coisa na internet, a pessoa alega que não era aquilo, te devolve e te retorna lá 2 quilos de areia. Então, esse tipo de vulnerabilidade que o sistema próprio produz pode ser simplificado, ou seja, essas vulnerabilidades elas podem ser combatidas principalmente com a conscientização, de colocar na pessoa que, dados pessoais são dados pessoais, senão seriam dados públicos, né? Então, o próprio nome já é pessoal, é algo, não é algo que você possa, né? Então, esse tipo de entendimento eu acho que é válido, principalmente para diminuir esse tipo de ocorrência, tá? Uma coisa que pegando muita gente, tipo, pegou uma mulher que trabalha lá comigo, que você passa lá no Facebook e vê, tal promoção, patrocinado, bolso, sei lá, ou das quantas, mas tipo, R$ 50. Aí ela foi lá e comprou e, tipo, pagou 50, R$ 60 com frete e falou assim, em 15 dias tá aí, já passou 2 meses. Já vi muita gente ser passado para trás em sites E de tipo, e-commerce que sai do não, e ar. tipo, isso em Facebook, tipo, tava no Facebook como patrocinado, e tipo, eu acho Né? tipo, pouco caso da própria empresa, tipo, deixar patrocinarem atos criminosos, vamos dizer assim. Deixar utilizar, né? Tipo, em vez de Utilizar os golpes. verificar, fazer uma verificação, tipo, complexa de tudo, não, foi que nem você disse, aparece um tijolo lá e aí, comprei não, eu vi no Facebook. Mas, tipo, eles estão cagando pra isso, o que importa é que a pessoa tá pagando pra anunciar a propaganda, então, pra eles, whatever. Essas coisas elas ocorrem, então tem que tomar um pouco de atenção, tá? Vamos dar sequência rapidinho, só para terminar esse slide. Bom, aqui, como ocorreram, né, nessa Time Shop aqui, Time Hope, foi que uma das credenciais de acesso à rede de armazenamento da nuvem da empresa foi comprometida. Credencial, provavelmente, algum acesso, tá? Então, às vezes um login ou, de alguma forma, conseguiram ter acesso ao armazenamento e fizeram lá, baixaram as informações, né, dessa empresa, tá? Isso atingindo aí as 21 milhões de usuários. A Ticketfly também vendas de ingresso igual a nossa aqui da cidade, né? Acho que é a Guichê Web, tá? Teve 27 milhões de usuários atingidos, tá? Os dados, né, o que foi coletado são nomes, endereços, e-mail e número de telefone. Se você observar, são dados, assim, simples, né? Assim, dados que talvez não teriam tanto foco de vulnerabilidade, mas são dados. Você abre um crediário com poucos dados, né? Em lojas pequenas, então tendo pouca informação você ainda consegue, né, criar aí uma situação
de vulnerabilidade. Aqui no caso o hacker ele obteve acesso a um banco de dados intuitado como Backstage, tá? Lá do site, tá? Que contém então, informações de clientes de todos os locais, promotores, festivais de eventos e assim por diante, tá? Atingiram 27 milhões. O Facebook em 2017 a 2018 também teve alguns dados, né, vazados, atingindo quase 30 milhões de usuários, né? Dados como locais, detalhamentos de contato, status de relacionamento, foram dados, né, que puderam estar disponibilizados, tá? Então, e é claro, isso gera um pouco de falha na confiança do usuário, né? Se isso ocorre muito numa empresa, você acaba criando aquela não dá credibilidade, né? Você acaba criando essa falta de credibilidade no serviço que ela presta, tá? Então, como foram ocorridos, né? Os hackers utilizaram os tokens e chaves digitais que dão acesso a essas contas de usuários, tá? É claro que lá na frente a gente vai acabar citando sobre como essas ações elas ocorrem, né, através dos exploits, né, de backdoors. Então, assim, você acaba observando, né, a mobilidade de como esses acessos eles ocorrem. Hackers mais antigos, né, pessoas, né, que têm um conhecimento técnico, às vezes não utilizam tanto a engenharia social. Eles estão mais agregados lá à parte técnica, a parte de não vou dizer de pentest, mas de penetração, a riscos, né, de dados. Então, assim, você acaba agregando. Agora, pessoas que têm um contato menor na parte técnica acabam vinculando mais a métodos que interajam diretamente com o usuário, tá? A Chegg, né, que é aluguel de livros, teve 40 milhões de usuários afetados, tá? Dados pessoais, endereço de e-mail, nomes e senhas de contas, tá? Mas contas do próprio site. Como é um site de aluguel, dá um belo de um prejuízo. Se, por exemplo, a pessoa tem lá, né, dentro da sua conta, uma quantidade X de livros, né, alugados, às vezes se o hacker ele entra e limpa, né, vamos dizer assim, os registros, a pessoa meio que não deve nada, né, para a empresa. Então, tanto a empresa quanto os usuários são afetados, tá? Isso tem que tomar bastante entendimento, porque nem sempre a ação, né, da vulnerabilidade, a ação da ameaça, ela atinge apenas os usuários. Ela comprometeu os dados desses usuários, mas que, dependendo da ação que o meliante, né, a pessoa realiza, pode atingir diretamente a empresa e não aos usuários em questão, tá? No caso, como é uma prestação de serviço de aluguel, tipo, a pessoa alugou o livro ou alugou o item, para ela, se aquilo sumir ou se aquilo, sei lá, né, aumentar, tem uma influência diferenciada, tá? Então, ó, de acordo com a empresa, pessoas não autorizadas obtiveram acesso a um banco de dados de usuários, lá da Chegg.com, e outras marcas de empresas, como a EasyBib, tá? Então, assim, são dados, né? É claro que o risco é quando, por exemplo, a pessoa usa a mesma senha em vários sites. Significa que se você, por exemplo, eu tinha aqui um usuário na Chegg, nessa, né, aluguel de livros aqui, e a mesma senha que eu utilizo é a senha que eu uso para, sei lá, acessar a minha conta de banco. Não, é um risco, né, utilizar a mesma senha. É bom sempre variar e alternar, né, e evitar utilizar nomes, datas comemorativas, né, para vincular esse tipo de senha. Então, tem 1, sempre 2, que 3, 4, 5, 6. tem muita. Nossa, eu tenho uma raiva de. Qual que é teu Wi-Fi? 10, 20, 30, 40. Puta que pariu. Eu podia ter tentado e nem te perguntado. Porque é uma senha padrão, quase, né? É. Aí o cara falou assim: minha internet está baixa. Ué, mas também você tem 26 links aí, conexões no seu. Não, 26 como? Aí você vai ver, tá a família vizinha dos dois lados, com 8 pessoas cada família, tá pendurada na tua rede. O Google Mais também teve, né, a parte da rede social afetada, 52 milhões de usuários. Os dados privados de perfis do Google Mais, tá? Como nome, cargo, dados, né, das atribuições, tá? Idade, status, tal, são dados, né, relativos,
tá? Como foram realizados, né? O Wall Street Journal revelou que a falha no software do Google+, expôs os dados dos perfis de 500 mil usuários do Google+, né? Meio milhão, tá? Isso que até então tinha sido uma prévia, tá? Já em dezembro, a Google anunciou que ter sofrido uma segunda violação dos dados, afetando 52 milhões. Então, já não foi a primeira vez, atingiu uma certa quantidade. Acredito que a empresa do Google aplicou alguma correção, né, para sanar essa vulnerabilidade, só que não foi bem, né, eficaz, tornando a ocorrer novamente, já com uma quantidade muito maior de usuários, né, vamos dizer assim, afetados, tá? Bom, a Cambridge Analytica, na consultoria, 87 milhões de usuários afetados, informações sobre preferências e interesses dos usuários, tá? Tem que tomar bastante cuidado, principalmente esses aplicativos, não aplicativos, softwares, né? Aplicativos do Facebook, de foto, de idade, quem você se parece, com quem você, né? Como você seria mais novo, mais velho. Tomar bastante cuidado com esses, porque você acaba dando permissões, né, de acesso ou aos recursos do celular, ou a câmeras, né, ou a recursos da máquina a qual você está acessando, então tem que tomar bastante cuidado. Foi desenvolvido por um professor lá da universidade, o aplicativo This is Your Digital Life, né? Repassou indevidamente informações dos usuários para a empresa, né, Cambridge Analytics. Então, na realidade, foi um método, né, de exploitar o usuário, né, de buscar informação dos usuários, passando esses dados, né, para uma empresa ou, né, para uma certa atividade ou órgão, né, e essas empresas então ajudaram na campanha de download, atraindo, né, esses eleitores. Então aí você vai falar, pô, é verdade, né? Se você pensar bem, eu não como, por exemplo, lula, né? Não como polvo, não gosto às vezes de crustáceo. Com certeza para empresas que trabalham como iFood ou como, sei lá, qualquer outra de delivery de comida, é interessante saber isso, porque ela não me oferece, ela não perde tempo. Eu não fico, vamos dizer assim, saturado com informações que eu não quero, né? Então, isso facilita. Nesse caso aqui, esse aplicativo, né, essa busca de informações, tá, desses usuários, acabou favorecendo nas tomadas de decisões da campanha eleitoral. Então, é uma falha, porque a universidade, né, ou seja, essa Cambridge Analytica, ela não pode fornecer dados sem a permissão. Então, e é por isso que lançou-se aquela LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Aqui no Brasil, a partir do dia 20 de agosto, a gente tem a inserção dessa lei em vigor. Tá, pessoal? Ela já foi sancionada, ela já está dentro do... Você pode pesquisar a lei, ler, só que ela entra em vigor, se eu não me engano, a partir de agosto. Então, professor, eu vi, pode ser que seja fake, eu não pesquisei sobre, que foi meio que prorrogada, tipo, pro começo do ano por causa do coronavírus. Não sei se é verdade, boatos. Então... Eu ouvi falar, eu vi, acho que no Facebook, no Instagram, e era, pelo que eu vi na hora, mais ou menos, era uma página meio conhecida, assim, de pode ter tecnologia e sido, tal. sim. Pode ter sido prorrogado, sim. Uma porque também, por exemplo, que nem nós da Unifev, a gente tem lá uma comissão, eu participo, eu, Menechele e mais alguns advogados, dessa comissão de lei de proteção de dados. Então, assim, para a Unifev tentar se adequar, né, ao máximo possível para resguardar não só a instituição, como também os alunos, né, para que nenhuma ação ocorra, né, para infringindo, né, esses dados, né, principalmente na perca deles. A Unifev ela não gostaria de disponibilizar uma vulnerabilidade ou não perceber essa vulnerabilidade sem querer, né, deixar vulnerável os dados de vocês. Bom, depois nós tivemos o MyHeritage, tá? Que é aluguel de livros também, 92 milhões de usuários. Se você observar bem, sites, empresas que, assim, tem um rendimento, porque aluguel de livro rende, né? Você às vezes não quer comprar, não quer pagar R$300 num livro técnico, mas, sei lá, hoje um livro tá R$80, 50, 60, às vezes você paga R$1,99 no aluguel.
você aluga por uma semana. Em uma semana você lê o livro inteiro. E às vezes nem é por meio físico, você aluga mídia digital, né? O meio digital. Né? Então, é um ramo que dá bastante dinheiro. Tá? O que foi afetado é endereços de e-mail e senhas criptografadas de usuários que se inscreveram no serviço. Tá? Então, de acordo com a Business Insider, a descoberta foi feita por um pesquisador de segurança, revelando inúmeros e-mails e senhas que estavam em um servidor privado, fora da empresa. O uso de servidores externos é comum. Tá? Grandes empresas que possuem um tráfego, né, de dados, um volume de informação muito alto, acabam criando métodos de armazenamento externo, tá? Principalmente ou na nuvem ou fora do mesmo ambiente, para justamente tentar resguardar esses dados, mas nem sempre, né, são favorecidos, né? Nem sempre é sucesso na parte de segurança da informação, tá? A Quora seria um fórum de discussão, teve 100 milhões de usuários afetados, nomes, endereços de e-mail, senhas. Essas senhas criptografadas são senhas das contas, tá? Do serviço, tá? Dados de contas, tal, perguntas e respostas dos usuários publicados no Quora. No caso, como realizou, né, um terceiro mal intencionado acessou um dos sistemas do Quora. Então, provavelmente alguém que teve acesso, tá? Por exemplo, a engenharia social é uma forma de você ter um acesso mal intencionado, principalmente terceiros. Eu, por exemplo, eu sou encanador, ou sei lá, sou alguém de alguma área específica. Se eu identificar que uma empresa dessa solicitou, eu posso muito bem me passar pela prestação de serviço e adentrar dentro, né, me adentrar dentro da instituição, dentro da organização e buscar um acesso, algo do tipo, para que eu possa, né, fazer essas interações, tá? O MyFitnessPal também, o aplicativo de atividades físicas, né, tem bastante gordinho, 150 milhões de usuários, informações de contas dos usuários, então informações de cadastro, né, e é uma coisa interessante porque provavelmente tem dados de peso, altura, dados físicos, né, foto, então assim, são algumas outras informações, além de nome, RG, CPF, que também implicam aí numa falha grave de segurança, tá? Porque você tendo informações físicas da pessoa, fica fácil de, por exemplo, você identificar ou até mesmo, né, buscar alguma informação a mais. Tá? Os dados de contas usuários do MyFitnessPal, aplicativo de fitness, foram acessados por terceiros não autorizados. Isso pode ter sido feito remotamente ou até mesmo in loco, tá? De alguma forma, alguém teve o acesso, tá? Ou invadindo forçadamente, né, os servidores, ou até mesmo internamente por algum acesso não autorizado. Tá? Alguém que estava visitando a empresa conseguiu um terminal de acesso e conseguiu realizar aí a cópia, né, a coleta desses dados. A Exact gestão de dados. Então, ó, interessante. Empresas de gestões de dados, empresas de Big Data, que fazem essa mineração de dados, são alvos principais, tá? A gente não vê tanto porque eles investem bastante em segurança, mas acontece, tá? E geralmente essas empresas que coletam essas informações, né, que elas que gerem esses dados, acabam tendo riquezas em mão, tá? Então, ó, o que foi afetado? Informações compiladas de milhões de pessoas em empresas, incluindo números, telefones, endereçamentos, tal, interesses, características pessoais, etc. Tá? Gestões de dados, aí você vai falar assim, poxa, mas o que isso influencia? Bom, se você tem uma empresa que consegue coletar certos dados, é interessante para empresas terceiras buscarem esses dados de forma mais fácil. Antigamente, para você buscar uma informação, a empresa tinha que gastar, é ônus, né? Acaba criando, né, uma forma, né, de custo. Né? Então, às vezes você precisava fazer uma enquete, tinha que pôr gente na rua, tinha que sair perguntando. Então, assim, dá gasto. Agora, se você já tem os dados prontos, né, você apenas compra os direitos ou adquire os direitos daquela porção, né, de dados, isso facilita. Então, grandes empresas buscam se agregar a essas empresas de gestões de dados. Tá? Não só gestão de dados informais, tá? Mas dados, por exemplo, de empresas mesmo. Se você falar assim, pô,
Eu tenho uma empresa que quem faz a gestão contábil da empresa não é uma assessoria em si física, né, um escritório, mas sim uma ferramenta, ou um aplicativo, ou algo que agregue. Então, são informações, né? Dados são dados independente da posição, ou se é de quem contrapõe, né, no caso, uma solicitação, ou de quem acaba realizando, tá, a apreciação. Bom, embora então não saiba se o caso se envolveu, a atuação de um hacker, um especialista em segurança, identificou que o banco de dados é um servidor acessível ao público. Então, ele acabou identificando que uma das bases de dados estava acessível ao público. Não sabe se foi uma alteração ou se às vezes foi um erro do estagiário. O estagiário foi lá e, sem querer, deu um grant, né, ou liberou acessos, tornou público o acesso ao banco, tá? Tudo culpa do estagiário. O estagiário sempre faz a sua caca, né? Marriott Starwood, tá? É uma rede de hotéis, 500 milhões de usuários. Como é uma rede, não é um ponto fixo, tá? Então ela consegue atingir muita gente, tá? E hotel é uma coisa rotativa. Então você tem pessoas diferentes a todo momento. O que foi afetado? Informações de hóspedes, números de telefones, passaporte, dados sobre reservas, cartões de pagamento, endereço de e-mail. Tá? Os hackers acessaram o banco de dados das reservas de hotéis, roubando as informações dos hóspedes. É claro, aqui já vi muita gente, por exemplo, antigamente tinha muito disso. Por exemplo, a Elma Chips, não vou nem falar Elma Chips, vamos pegar uma empresa de TV, a Panasonic. A Panasonic lança lá uma promoção que na época da Copa, comprando uma, ganha duas, tá? Só que, é claro, em época de eventos, né, acesso à internet, fica difícil você acessar. Por quê? Às vezes você acessa o site e demora pela quantidade de pessoas acessando. Pessoas mais espertas, o que eles faziam? Pegava lá, criava uma conta secundária, tá? Uma conta qualquer, sei lá, promoção, uma Panasonic, link melhor, ou só promoção panasonic.gmail, não sei. Cria lá um meio de contato e dispara, né, através de um phishing, né, dispara esses e-mails ou publicações falando que aqueles que quiserem entrar dentro da promoção, né, adentrarem a promoção da Panasonic sem passar por um servidor lotado, onde indicaria um link para servidores mais rápidos, que com melhores respostas, e isso meio que passa, né, essa confiança, coloca um logo da Panasonic, tenta dar uma, né, maquiada para deixar o mais real possível, como se fosse verdadeiro, e acabem coletando dados, né? Tipo um pré-cadastro, esse link ele vai te favorecer porque é um pré-cadastro e aí você não vai precisar enfrentar uma fila, né, no site principal e dessa forma absorver, né, roubar, vamos dizer assim, né, adquirir esses dados de forma externa, tá? A ADAR também, registro de cidadãos, teve 1 bilhão e 100 milhões de usuários, tá? Em termos de ataque, é um dos maiores. Foi afetado os dados privados dos cidadãos indianos, tá? É uma empresa de registros, é como se fosse, sei lá, a Receita Federal aqui no Brasil. É uma organização que coleta, que na realidade ela possui registro de todos os cidadãos, tá? Cidadãos. Bom, então, números de identificação e contas bancárias. As informações de bancos e dados de identificação do governo da Índia, tal, e mais ou menos as informações identificadas por biometria dos cidadãos. Biométricas. Essa biometria é um ponto-chave. Hoje não, mas daqui 10 anos, a senha, todos esses recursos vão estar integrados praticamente quase que 100%. Serão poucos os serviços que não vincularão a uma forma biométrica de você, né, realizar a transação ou permitir uma ação, tá? Então, foram vazados através do sistema administrado por uma empresa estatal de serviço. Então, a API da empresa, né, um recurso da empresa, tá, tecnológico, usada para acessar o banco de dados, estava desprotegida, dando acesso às informações. Claro que você não vai identificar, você tem que ser muito sortudo. Se você é um hacker e está tentando, sei lá, burlar ou acessar um banco de uma empresa
ou de uma organização governamental enorme, você tem que ser muito largo, vamos dizer assim, né, para conseguir achar essa falha. Porque, pensa bem, se você falar assim, poxa, o FBI, você vai invadir o FBI, você vai buscar a base de dados do FBI, pô, o FBI é uma empresa, né, governamental, vamos dizer assim, e ela, em termos de segurança, deve ser a mais protegida da Terra, vamos dizer assim. Você não vai conseguir, então você meio que descarta. Mas algumas empresas grandes, como por exemplo, às vezes, você pode tentar acessar via servidor FTP da Coca-Cola e de repente acessar. Ué, às vezes, durante uma manutenção, não foi executado lá a regra de acessos do banco. Então, não restabeleceu e deixou aberto, né, por algum motivo de manutenção. E com isso, a pessoa identifica essa falha e começa, né, a coletar esses dados. Tá? Então, assim, esse da ADAR, né, ele teve 1,1 bilhão. Então, é muita gente, muitos usuários sendo afetados. E é claro que esse tipo de ataque, né, esse tipo de ameaça, não independe do recurso, tá? Independe. Às vezes a pessoa que cometeu esse acesso não precisou de muitos conhecimentos, por exemplo, de hacker, né, vamos dizer assim, né, de invasão. Apenas tendo conhecimento de acesso ao banco de dados, tendo conhecimento de partes técnicas não tão específicas, às vezes consegue acessar uma base, tá? Às vezes consegue manter a conexão, né, com o servidor e buscar as informações dentro de uma base de dados. Uma coisa interessante, eu vou até mostrar aqui na tela para vocês, por exemplo, eu não sei se eu vou... eu vou entrar vou pegar um site PDF aqui, por exemplo, sei lá, de livro PDF, tá? Geralmente, quando você pesquisa na internet, ele te dá sites, né, livros, tal. Vamos pegar um aqui que me dá o arquivo em PDF. Cadê? Se eu colocar assim, não livro, mas, por exemplo, eletrocardiograma PDF. Que é vou pegar aqui um arquivo que está em PDF. ResearchGate não vai dar certo. Vamos pegar outra coisa, não é eletrocardiograma, mas sistemas operacionais. PDF. Vamos ver se eu acho um arquivo PDF. Ih, hoje está difícil de achar arquivo, hein? Vamos ver, sem ser ResearchGate. Não. Fundamentos, não. Vamos colocar outra coisa. Introdução, PDF. Quero pegar um arquivo de algum lugar. Vamos ver se daqui. Alguns exemplos. Não é um arquivo PDF. É um arquivo PDF. Perfeito. Olha só. Eu tenho esse link aqui que está em PDF. Né? Então, se eu pegar aqui, copiar link, vou abrir meu terminal básico, tá? Vou entrar lá no meu documentos, vou criar uma pasta, vamos supor, sei lá, PDF internet, tá? Vou entrar no meu PDF internet, beleza. Não tem nada aqui dentro. Isso daqui não é uma ferramenta, é um método de download que eu posso fazer. Por exemplo, se eu falar assim, eu achei esse PDF, né, que está nesse site aqui, nesse link. Só que esse link de teologia tem muito mais livros ou arquivos que me interessam. Eu posso muito bem, através do terminal, isso eu faço no Linux, tá? No Windows não sei se tem como. Utilizar o wget, que é uma função, -r, que ele vai pegar todo o repositório e passar o link. Só que em vez de eu passar um link completo... espera lá, que não é esse link, eu tenho que pegar o link real. Isso aqui é o link do Google. Então, espera lá. Nossa, eu tô com a garganta. Coronavírus. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o link do arquivo, -r. Deixa eu pegar aqui, abrir uma nova aba. Tá, vamos ver se eu consigo pegar, não, volto, cadê? Aqui, isso aqui que eu quero. Copiar link, deixa eu ver se é esse. Não é. Tem um jeito que eu sei que eu consigo. Tá, vou pegar o site dele, vai. teologia.edu. Deve ser isso aqui, Vamos ver se isso vai me retornar alguma coisa. Aqui.
marquei errado. Coloca ponto PDF no final, não é? Não, eu quero acessar o link. Vamos ver se eu... Às vezes era... Vamos ver o site. Ixi, parece que tá bloqueado esse trem. .gru.br. Não. Vamos pegar outro. Esse não deu muito certo. Vamos ver esse aqui, ó, Serra Gaúcha. Beleza, esse é um aqui, ó. Beleza. Então, vamos supor, eu sei que esse cara aqui deve ter mais informação. Claro que eu poderia baixar o arquivo só, mas não, eu quero ver o que tem dentro do site. Vamos ver se eu consigo baixar todos os arquivos do site. Bom, ele começou a baixar. Só esperar. Aí, se você falar assim, pô, mas tem muito arquivo? Pode ter, eu não sei qual que é o tamanho do servidor. Se eu vir aqui em documentos, PDF internet, Serra Gaúcha, está criando, ó. Por enquanto tem 8 itens dentro do... 8 pastas, arquivos. Vamos atualizar, ainda tem 8, vamos ver se já acabou. Aí, ó, ainda está baixando, ó, as informações, só esperar. Aí, por exemplo, é claro, isso eu faço para buscar arquivos, por exemplo, PDF ou doc ou sei lá. Então, vamos supor, vou parar por aqui, tem muita... Senão ele vai baixar um monte de arquivo. Vamos ver o que ele pegou do servidor. Bom, ele começou... Opa, ele pegou já isso aqui. O index, provavelmente a página do site. Index, né? Ó, não estou no site, eu estou no arquivo, né, do site, vamos dizer propriamente dito. Eu poderia utilizar esse daqui para montar um novo site ou um similar, tá? Mas o que me interessa está no upload. Deixa eu ver se partner... Não, isso aqui são imagens de propaganda. Deixa eu ver onde é que está o arquivo PDF. Estava em... Ih, eu fechei. Que cabeção. Mas tudo bem. Vamos pesquisar aqui, ó. Ponto PDF. Vamos ver. Ele não chegou a baixar. Eu cancelei antes, mas se eu quiser, sei lá, ponto... PNG, vamos ver se tem alguma outra foto com maior tamanho. Não, acho que eu cancelei antes do prazo. Deixa eu ver aqui. Só que em vez de eu colocar só Serra Gaúcha, deixa eu ver. Serra Gaúcha. Ah, não, esse foi o que eu abri. São PDF. Aqui, ó, Serra Gaúcha. Tá. Vamos clicar nela. Vamos supor, ele está em upload mesmo, page files. Eu cheguei a baixar esse page files, deixa eu ver. Upload. Não chegou, tá? Foto, partner, tá? Então era isso, é que eu não deixei. Vou pegar tudo que está dentro de upload, tá? Que aí pelo menos eu vinculo uma pasta só, uma raiz só. Tá. CD documentos. Aliás, CD. Que tinha colocado? Como que é? PDF? PDF, internet. Beleza, aqui. Então, vou dar um wget, -r. Vou passar o link já com a pasta upload. Aparentemente ele tinha um arquivo só. Ó. Deu um OK aqui. Vamos ver se... Não, tem que colocar a raiz. Aí, beleza. Faltou uma barra lá. Bom, ele já acabou. Ele baixou 11 arquivos, 44K, 0.6 segundos. Vamos ver aqui em upload, ó. Cadê o partner? Vamos ver se está em outro. Era aqui mesmo. Banner, não. Cadê aquele arquivo? Será que ele criou outra? Não, acho que ele criou a mesma. Aqui, ó, Serra. Upload. Ele baixou esses arquivos aqui, ó. Tá. Deixa eu ver o que mais. Não. Só que ele copiou, mas ele não copiou o arquivo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não tem nada também, por isso. Tá vazio. Seu safadinho. Tá? Mas a ideia é bem simples. Com um método só de ação, você consegue às vezes pegar, ou se o servidor do site ou
né, do alvo não tiver nenhuma barreira ou não tiver nada, eu consigo ter acesso, tá? E baixar através de uma ferramenta simples, que é o wget, tá? Dentro do Linux. Isso aqui, na Esses daí eu realidade, consigo baixar o banco de dados, será? não, banco, você baixa os arquivos que estão no servidor, né? Por exemplo, se é que eu Mas o peguei um banco fica exemplo. no servidor. Não, sim, banco, não banco que eu falo, por exemplo, vamos supor, um servidor web. Você não tem, às vezes, um banco de dados lá. Você tem arquivos.html, arquivos.pdf, arquivos.jpeg, arquivos, né, com wget. Agora, se eu quiser buscar banco, aí eu teria que utilizar, por exemplo, sei lá, acho que é dig, do site. Vamos ver serragaúcha.com. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. O dig é outra ferramenta, tá? Que aí, ó, eu consigo informações do alvo que é o serragaúcha.com, tá? Então, ó, ele me deu lá, por exemplo, que deixa eu ver as informações aqui. Circuit. Ah, tá aqui, servidor local. Não, ele está utilizando um barramento de servidor local. O dig, não, deixa eu pegar um outro como. Não sei se o Professor, Pulse. Ah, aí, tipo, mas aí você tá tentando acessar, baixar as informações do banco. teria que É baixar. isso? Né? Ele te dá alguns dados, tipo como o link, dependendo até o IP do servidor, se ele está redirecionado. Tem algumas ferramentas que você consegue. É que eu não lembro agora de cabeça. Eu sei que tem o dig ele te traz algumas coisas, né? Por exemplo, se eu fizer vou fazer no site da Unifel, vai, dig.edu.br. Aí ele me dá algumas informações, né? Com relação, por exemplo, aqui, ó, o IP, tá? Do serviço. Então, algumas informações aqui é um acesso local, tá? Mas aqui que ele que realizou internamente, mas às vezes você consegue pegar o IP. Ensina a hackear o portal aí. Não, não, não. Não sei se eu acessar direto, se eu teria que ter acesso. Aí, ó. O IP me leva direto para o site. Tá? Então, o IP da instituição, né, me leva direto para o servidor, né? Ou seja, para o site principal da instituição. Então, assim, são algumas informações. Tá? Se eu fizesse no do Google, acho que talvez retornaria aquele IP8888 ou qualquer outro. Aqui, ó, 206. Esse aqui é o IP do servidor do Google Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Que seria o retorno da minha identificação. Se eu colocar o IP e der Enter, site do Google. Tá? Então, algumas informações que às vezes você, né, com comando simples, né, uma coisa mais tranquila, você consegue buscar. Isso. Relativo, professor, desculpa me interromper, por exemplo, ver o IP do site, eu sei que no Windows tem como você ver pelo um tracer, né? Que no Linux seria tipo Também. um tracer root, acho que chama no Linux, não tenho Uhum. certeza. Você colocar, tipo, o destino do site, na frente já aparece o IP o IP do site, né? Antes de você O traduzir tracer para. root, Não se eu sei não me no Linux engano, como é que é. No Windows ele vai passando os pontos, né? E aí o primeiro que ele aparece, por exemplo, rastreando rota para unifev.edu.br, entre parênteses o IP, 167.249.56.196, nesse caso. Tá? não tenho Então, ele nesse instalado. caso, eu descobri o IP da Unifev. Se eu colar isso pelo Sim, meu navegador, né? Aí o DNS tem que fazer o trabalho dele e já acessa o site sim, direto. sim. Tem esse trace, tem uma ferramenta que é similar no Linux, que ele te dá quantas rotas o site ele toma. Porque às vezes você está acessando esse IP aqui do Google, mas na realidade esse IP não é o direto, ele passa por Por outros vários lugares, né? estranhamentos. E aí ele te dá as rotas para chegar nesse aqui, entendeu? Então, assim, tem algumas ferramentas que são realizadas no terminal, tem outras que são realizadas fora do terminal. Eu acho que, se eu não me engano, tem um material que eu vou disponibilizar depois. Acho que eu já coloquei, não lembro. Deixa eu ver aqui, ó. Auditoria e segurança. Segurança da informação. Cadê? Ah, tem o DDoS, mas depois isso aqui mais para frente. Técnicas, não. Pentest, não. Casos reais, slides. Vai ensinar o Não. teste de penetração? Criptografia. Não, então, tem umas coisas que dá até para
Ementa não, isso aqui é introdução, não, os modos. Eu não lembro agora onde é que eu coloquei, mas eu tenho um arquivo, teoria, né, criptografia, que tem esses comandos de algumas ações, eu não lembro agora. Isso aqui é de auditoria. Eu não lembro agora onde é que eu coloquei. Estava aqui, ó. No trabalho, ó, prova. DDoS é o arquivo de execução para um ataque DDoS. Mas esse DDoSinho aqui você só consegue fazer mesmo e identificar localmente, que é mais fácil de você visualizar. Por exemplo, se eu tivesse instalado em qualquer máquina na minha rede o MySQL e o Apache, que é o servidor lá de site, eu poderia fazer um ataque DDoS local para derrubar o site e disponibilizar o serviço. Mas eu não lembro agora onde é que eu coloquei, hein? E era para estar aqui, ó. Administração de redes, não lembro. Eu Dá vou ver se eu busca acho. ali, coloca o nome. Mas eu não lembro nem o nome. Eu estou tentando lembrar mais ou menos que, na realidade, dentro dele tinha algumas ferramentas de ataque. Aliás, de busca. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Slides, espera aí. Será que... Não. DDoS, acho que é nesse aqui. Pera lá, cliente, demos, não. Tá logo não tá no começo, tá no final. Ataque DDoS, explicando as ações. Aqui são algumas ferramentas que você pode utilizar, tá? Ataque de Algumas, DOS. DDoS. Aqui são algumas informações, né? Mas tem algumas, deixa eu ver, mas não é aqui. Eu lembro que pera lá. Smurfing, tá. Aqui, ó, flooding, tá, código. Aqui explicando mais ou menos, né, você pode dar um netstat, tá, para pegar algumas coisas, não é, mas tá por aqui, um desses arquivos tem. Eu lembro que eu coloquei um exemplo para buscar os dados, aí, em Unity, tal, verificar, def, esgotamento em Node, não, carambola, hein, não. Mas eu sei que eu disponibilizei. Tá nesses materiais que eu subi para vocês. Não, vai ser no slide. Era para estar nesse ou no 3. 3 é ataque. Deixa eu ver. Métodos de testar vulnerabilidade. Prova conceito, versionamento, ferramentas automatizadas. É esse aqui, ó. Achei. Aqui, ó, que eu expliquei, ó, wget. Aí eu utilizo algumas características, tá? Que você pode utilizar "-m", "-x", caso você queira pegar diretórios ou apenas executáveis. Você vai acabar, você meio que identifica o "-r", eu estou pegando todo o repositório, tá? E algumas desses dá outros nomes. Mas ó, o wget, ó, "-r mirror", né, disponibiliza, tá? Baixar todos os arquivos dentro do site. O X preserva a estrutura de diretórios, então você baixa os arquivos, mas mantém os diretórios, tá? Então você muda algumas coisas. Deixa eu ver outra forma. Tem o grep, não, permite, não, isso aqui depois eu vou... Que é que eu estava mostrando agora, cadê? Não, vulnerabilidade, então tá lá para cima. Ruiz baseado em serviços, deixa eu ver, não. Ferramenta, ó, DIG, NS Lookup. Tem outras formas de buscar. Isso aqui já é versionamento, não. Acho que eu coloquei só essas duas. Acho que é esse NS Lookup aqui, ó. Deixa eu... Que aí ele te dá algumas direções, como o endereço de IP. Deixa eu ver, acho que não tem muita coisa da instituição. Vamos pegar um site conhecido como Globo. De repente eu sou baixa polícia aqui. O servidor, tal, não, Globo, o IP dele. Mas tem outra, eu não lembro Professora agora. preso ao vivo. Eu não, eu Para não tipo o lembro. helicóptero da SWAT em cima, assim, desce os carinha. Eu acho que eu tirei. Tem outro comando que eu acho que eu tirei daqui, que é justamente pegar as rotas, tá? Mas eu acho que não tá aqui. Não. Mas
Ruiz, tá? Endereçamentos, blá, blá, blá. Aqui o material está bem completo. Depois eu tenho, Ruiz, o meu eu tenho que instalar, mas eu consigo obter algumas informações de sites, né, através do servidor deles DNS ou através do IP, tá? Tem algumas outras coisas, ferramenta DIG, que é aquela que eu havia executado agora há pouco, entre outros, está tudo aqui, ó, tá? Então eu consigo trazer algumas informações, versionamentos, né? Eu disponibilizei para vocês e a gente vai, conforme as próximas aulas, a gente vai comentando. Eu vou separar uma forma aqui da gente poder executar uma simulação. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que dá certo. Eu vou executar no VMware um sisteminha operacional lá e subir um serviço online, só para a gente no navegador acessar ele, uma página qualquer. E a gente vai tentar executar o DDoS para Derrubar o site da Unifab. derrubar o serviço. Não, da Pô, Unifab da não. hora, professor. Só para mostrar a execução, acho que dá certo. Aqui o que eu tenho, a última vez que eu executei foi no Windows. Não sei, eu acho que aqui ele vai rodar. Eu tenho que fazer a instalação dele, desse DDoSinho aqui. Faz tempo que eu não mexo com ele. Tá, mas aí eu vejo a possibilidade, vou fazer uns testes antes e aí eu já mostro para vocês mais ou menos como funciona, tá? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, deixa eu voltar para cá. Bom, a gente já faz um tempo que a gente está... Ui, quase que eu caí aqui da cadeira. Já faz um tempo que a gente está falando, né? Eu vou fazer o seguinte... Conforme as aulas forem passando, eu vou passando algum conteúdo para vocês. Eu peço que vocês assistam, tá? O link que eu coloquei lá no Você vai portal. gravar o vídeo mostrando como é que derruba? Não, a gente vai tentar fazer em execução. Ao vivo, irmão. Ao vivo e a cores. Eu vou tentar montar a estrutura, subir o MySQL e o Apache lá em um arquivo em PHP, só para mostrar que vai estar A indisponível. gente só vai dar o checkmate, entendeu? Aí eu passo o IP certinho e aí, nossa, olha eu sendo preso. Não, tô brincando. Tá, mas aí eu mostro para vocês, tá? Aí, ó, essa é a palestra do Anderson. O professor é preso em aula remota. Remoto. Não, vocês acessem o link, dá uma olhada. É bem legal, o cara ó, vou abrir aqui rapidinho. Deixa ele... por que abriu o site da Unifev? É que eu tô fora, eu não tô logado. Mas eu tenho, acho que o arquivo aqui. Professor, para fazer por exemplo, essa atividade que você vai passar para a gente, por exemplo, em diferente sistema operacional, você recomenda? No caso, você usa Linux, né? Mas, assim, provavelmente você vai falar que você recomenda Linux, eu sei, mas em título, assim, em parte mais técnica, tanto faz ou falar, não, Linux seria melhor para uma execução similar a esta? Tanto faz, porque na realidade é o seguinte, sistema operacional é do gosto do caboclo. Tem que nem, por exemplo, tem coisa que eu não sei executar no Windows. Então, assim, vai de conhecimento. Se você conhece bastante o sistema operacional e é familiarizado com, né, os comandos, eu indicaria manter o mesmo sistema. Agora, é claro, se eu, por exemplo, que tivesse que fazer um pen test, né, ou um teste de penetração, ou um teste de vulnerabilidade, aí eu recorreria a um sistema operacional voltado para isso, como, por exemplo, o Kali, e tem outros também que tem algumas ferramentas que auxiliam, né, facilitam. Então, aplicações mais genéricas, você recomenda o sistema operacional de costume. Já aplicações mais específicas, como você citou, procurar um sistema operacional específico para determinada função que for. Até porque, por exemplo, se um dia você for... Vamos supor que você trabalha numa empresa de segurança da informação, lá, né, de cibersegurança, e você tem que, sei lá, testar um servidor Linux. Se você não souber os comandos ou não tiver ambientalizado, né, no Linux, mesmo você estando com uma máquina Windows, você não tem como... Porque você vai acessar, às vezes, os diretórios e vai precisar executar algum comando. Como é que você... Se não tiver uma noção, você acaba ficando perdido. Tá? Então, assim... Sim. Ter um conhecimento, não precisa ser 100% dos dois, mas o mínimo de cada já ajuda. Isso já começa... Que nem você viu, eu peguei aqui, eu criei as pastas, eu faço tudo pelo terminal. Até baixar as coisas do YouTube. Eu acho que eu mostrei isso para vocês, né? Vendo que no link do YouTube, quero baixar, sei lá, esse... Não, vamos pegar aqui uma música. Pô, não tem música aqui, só aparece aqui, beleza, do Alipa.
Ó, você viu? Você tá louco, hein? X-Vis tá doido? Eu pego o link aqui da música que eu quero, venho aqui no terminal, eu faço isso. Quero pegar só. CD, vamos entrar na área de trabalho. Aí, beleza, tá aqui. Então vamos supor, eu quero baixar só a música. Extract áudio, format MP3, pá. Beleza. O comando é esse. Dou Enter e espero baixar. Ele baixa. Aqui ele deu um erro de saída. Espera lá. Enable to download. Formato. Não, tá certo. O comando é esse mesmo. Acho que o vídeo talvez tá. Vídeo bloqueado. Olha aí. Pode ser. Mas se eu pegar qualquer outro, vamos pegar um vídeo que talvez não é tão. Aí, minha churrasqueira de solda tem uma placa de vídeo. Vai pegar fogo. Cara. Da BGA, tal, como é que é? Nem sei. Minha churrasqueira de solda. Vamos ver se ele vai pegar o áudio. Aí, beleza, tá baixando. Que loucura. Já converteu. Ele baixou e agora tá convertendo para MP3. Tá na área de trabalho. A hora que ele finalizar aqui, eu abro a área de trabalho. Quer ver? Aqui. Aqui, churrasqueira. O Riaf ensinou a fazer isso uma vez no Windows, com os comandos do Windows. Então, eu não sei se no Windows eu consigo através do. Eu não sei. Mas aqui, ó. Isso daí, Sim, teve uma. Acho que na hora do intervalo. Tinha poucas pessoas na sala. Nunca fui nessa, nunca avisei. Coisa mais importante do curso até hoje, eu não tava no notebook dele e ensinou a fazer isso aí também, pelo Windows. Dá para fazer de diversas formas. Essas ferramentinhas, YouTube DL, wget, que você tem mkdir para criar diretório, ls para listar. Então, assim, são comandos que, né? Quero saber de um diretório, ls, quero criar um diretório. Né? O mkdir funciona no Windows também, acho, professor. Também, alguns comandos sim. Alguns são bem similares. Tá? Se eu quiser retornar, CD2 pontos, ele retorna um diretório. O Windows também isso daí. Algumas outras coisas que a gente usa muito para edição de texto. Você pode usar tanto o Nano, como pode usar o Edit, né? Editor de texto. Você pode editar pelo próprio terminal, né? O texto. Só que é chato, viu? O Cat mesmo é um deles. Só que. Eu dei Enter. Vamos ver se ele vai abrir ou não. O que acontece? Para você salvar, você tem que dar uns comandos Alt, Ctrl A, não. É melhor ir no arquivo, abrir. Tem algumas coisas que você tem que estar acostumado. Sim, tá? Esses comandos acho que são necessários no caso de você não ter uma interface gráfica, né, num servidor. E aí você precisar editar um arquivo de configuração ou um arquivo mesmo, né? Aí você só tem essa opção, aí você tem que saber mexer por aí. Só para a gente finalizar, esse vídeo aqui, é desse rapaz aqui, o Anderson. Ele é muito assim, a palestra dele é muito legal e ele conta, né, a história dessa trilha de engenharia social dele desde 95, que foi onde ele startou. Ele passou por todos os tipos de sistemas. Ele é bem, e ele é cômico, tá? Ele é bem, acho que palestras que levam um pouco de, não de comédia, mas acho que é mais legal, você se interage, você pega gosto, tá? Então ele explica bastante, ele fala sobre as situações que ele passou, né, todo o processo do ciclo, né, de uma engenharia social. Então ele explica, né, de certa forma, né, os acessos, né, os momentos críticos, né, que ele atribui. E eu acho legal, é curto, são 30 minutos de vídeo, se eu não me engano, tá? Então dê uma assistida, porque eu acho que vale a pena, né, ganhar um pouco mais. Tem outros aqui que eu vou passar mais para frente, mas aí, por enquanto, esse mesmo do Anderson é bem interessante. Ixi, o que eu fiz? Eu fechei a... instalada ali. Você viu? Bom, pessoal, então vamos finalizar. E aí, na próxima aula, eu passo para vocês um exercício, tá? Uma listinha, para ser entregue até o final do mês. Tá? Pelo menos enquanto não sair o calendário, para garantir aí uma pontuação aí para a gente poder criar um critério de avaliação. Tranquilo, professor. Beleza? Então eu libero. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, eu vou estar aqui disponível, tá? Beleza. Show. Beleza, professor. Boa noite.